Programa Consciência Espírita, hoje mais especial do que nunca. Nós estamos falando um tema muito importante para todos nós, a saúde do corpo e a saúde da alma. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós encontramos um capítulo dedicado a esta questão. E recebemos com muita alegria o Dr. Joel Beraldo, clínico geral, médico homeopata, colaborador da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, que está nos sugerindo alguns hábitos alimentares muito importantes para o nosso bem-estar. Não é, doutor Joel? Exatamente, Afonso. Nós estávamos falando da alimentação. Da alimentação, no dia a dia. No dia a dia. Sendo bem pragmático. Ela deve ser diversificada, deve ser uma alimentação em que nós tenhamos os legumes, nós tenhamos também verduras, frutas. Mas, doutor Joel, de manhã eu acordo cedo, vou comer legumes de manhã. Como é que é isso? Primeira hora, primeiro instante. Algumas pessoas mandaram e-mail perguntando assim, eu devo tomar água fluidificada? Nós estamos num programa espírita. Fluidificada logo no primeiro instante, comer uma fruta, uma banana. Banana é bom, mamão é melhor. Eu acordo cedo, faço a minha higiene pessoal e vou para a cozinha. O que tem que acontecer daí em diante, doutor? O tempo é curto. Neste momento, quando acordamos, nós precisamos ingerir algum alimento, porque não podemos ficar só com um cafezinho ou só com uma água. Nós passamos um período da noite em jejum e nós precisamos tirar este jejum. Então, é necessário nos alimentarmos de alguns alimentos leves. Dependendo dos hábitos familiares, pode-se pensar em um café com leite, um pão integral, algum derivado do leite. Nós podemos acrescentar uma fruta, um suco de frutas, para que nós possamos sair do jejum. É incorreto sairmos de casa sem alimento qualquer no estômago ou só com um cafezinho. Doutor Joel, uma pergunta minha, curiosidade pessoal. A primeira refeição, dizem que é a mais importante. E se ela é a mais importante, ela tem que ser a mais pesada, digamos assim, no aspecto calórico, no aspecto de proteínas? Os nossos alimentos têm que ser balanceados e não precisamos fazer refeições pesadas. Nossa máquina humana tem a capacidade de aproveitar demais tudo aquilo que nós ingerimos. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos de poucas calorias para vivermos, para trabalharmos, para fazermos exercícios. Bem poucas calorias. E não há necessidade de grandes pratos ou então de refeições pesadas. Então, esse nem no mito, almoço e nem no jantar. O senhor está detonando esse mito. Exatamente. A primeira refeição pode ser leve, pode ser frugal, mas precisa ser substancial. Sim, com alimentos diversificados. Muito bem. Então a gente sai de casa, já sai preparado, vai para o trabalho, lá tem a maquininha do café, geralmente o café, o cappuccino, enfim. Nada de esconder alimentos, é válido nos alimentarmos durante o expediente até que chegue a hora do almoço, porque o almoço está longe. Eu cheguei 8 horas, 8h30 no trabalho, fui pontual, eu estou enxergando a hora do almoço, meio-dia, meio-dia e meia, 1h da tarde. O que deve acontecer até lá, doutor Joel? Nesse período da manhã, em que nós temos uma oportunidade de um lanche, de uma fruta, de um suco, algumas pessoas têm o hábito de se alimentar, tomam um iogurte, ou então ingerem uma fruta ou um lanche. Uma paradinha. Uma paradinha, quando que as condições do trabalho também permitem que a pessoa faça esse intervalo. Mas dá para esconder uma maçã na gaveta, uma banana, uma pera? Isso, e aí... Chocolate não vale, doutor? O chocolate tem alguns problemas para algumas pessoas. Isso. Para alguns causa enxaqueca, para outros uma labirintite. Ah, isso é importante a gente colocar. Para outros reações alérgicas. Entendi, então, doutor. Algumas pessoas não podem ingerir chocolate. Então ficamos com as frutas. Exatamente. E com o iogurte. Aqueles alimentos que são saudáveis e que o corpo da pessoa aceita bem. Cafezinho, doutor, aquele cafezinho, vamos tomar um cafezinho entre uma reunião e outra, toma um cafezinho, durante a reunião toma mais um cafezinho, a reunião da reunião mais cafezinho. Como é que fica o café no dia a dia, doutor? É proibido tomar café? Faz mal tomar café? Uns dizem que o café faz mal, outros dizem que o café é essencial. Como é que fica a homeopatia frente ao café, que é um grande estimulante? O café é um estimulante, nós sabemos. Ele não faz mal à saúde.
Mas em grandes quantidades pode causar uma gastrite, uma esofagite. Isso é importante. Então nós temos que tomar cuidado. As pessoas que têm insônia não podem tomar grandes quantidades de café durante o dia e também à noite não devem tomar muito café porque podem piorar dessa insônia. Mas um café tomado com moderação é uma bebida saudável. Muito bem. Chegou a hora do almoço. Não, ainda não chegou. Chegou a hora do almoço. Faz de conta aqui no nosso dia a dia hipotético. É 1h da tarde, 12h30. O que nós vamos procurar para a nossa alimentação? Ao lado do nosso local de trabalho, tem lá uma lanchonete, onde estão aqueles suculentos hambúrgueres, aquelas batata frita, refrigerantes. E aí vem a tentação, não é, doutor? Sim, a tentação é grande. Porque lá é mais rápido, a comida sai na hora, no restaurante à la carte, demora para vir o arroz. E tem também os perigos do self-service, onde a gente acumula vários tipos de alimento. Eu já observei as pessoas e a mim mesmo, as pessoas o feijão, a batata, a carne, o peixe, o estrogonofe. De repente o prato é um prato ecumênico. Como é que é a hora do almoço ideal para a nossa saúde, doutor Joel? Quando nós temos a possibilidade de nos programarmos para um almoço, mesmo que seja fora de casa, nós podemos procurar estes restaurantes que oferecem saladas, que oferecem legumes, verduras e também os pratos quentes. O ideal é fazermos primeiro um prato bem generoso, com saladas, com legumes, para que nós possamos oferecer ao nosso estômago aquela primeira parte, aquela que sacia a fome. Isso, de forma saudável. De forma saudável. Entendi. Esse prato pode ser grande. Começar pela salada. Pelas saladas. Essa é a sugestão. Exato. Depois de satisfeita a fome no seu primeiro estágio, nós vamos passar para um prato quente. Para satisfazer a gula, doutor? A gula? A gula não pode. Então, nós já comemos a salada, nós já ingerimos os legumes. O apetite já não é o mesmo. Já não é o mesmo. Então, nós vamos ao segundo prato com menor gula. Nós vamos com menor apetite, com menor fome. Então, nós vamos ali colocar os carboidratos, nós podemos ingerir a carne, o peixe, o frango, nós podemos ingerir um prato feito com legumes. Mas pode misturar carne, peixe, frango? Como é que é isso? Podemos. Tem um segredo? O organismo aceita tudo? Como é que funciona, doutor? O ideal seria o quê? Hoje eu vou comer frango, hoje eu vou comer peixe, hoje eu vou comer frango, eu vou comer peixe, eu vou comer carne vermelha. Nós podemos, sim, nos alimentar da carne vermelha, do frango, do peixe, ao mesmo tempo ou de forma separada. Ou de forma separada. Um de cada vez, a cada dia. Podemos fazer um de cada vez, a cada dia. Podemos. Evitar essa mistura. Nós também podemos, mas nós temos um sistema digestivo que assimila tudo e aceita tudo e faz bem a digestão. Processa tudo. A quantidade não pode ser muito grande. Nós não podemos fazer um prato muito grande, enorme. Entendi, doutor. Só o primeiro prato é que pode ser generoso, mas o segundo já tem que ser com moderação. Doutor, o tempo está passando. E a sobremesa? A sobremesa chegou aquela hora, o sorvete de morango, com chantilly. Deve ser de preferência uma fruta. De preferência uma coisa. Sorvete nem pensar. A fruta, mousse de chocolate. A fruta é muito mais saudável. Muito mais saudável. Nos dá elementos melhores para a nossa saúde. Evitar o alimento industrializado. Nós temos muitos alimentos industrializados e saudáveis. E nós ingerimos isso no dia a dia, mesmo. Sem fanatismo, não é, sem doutor? fanatismo. Sem mesmo exageros. Nos restaurantes que oferecem esses alimentos diversificados, alguns alimentos que estão ali são industrializados. No decorrer da tarde vem aquele momento, eu já sei, o senhor vai recomendar uma fruta saudável e finalmente nós estamos em casa. Olha, eu não sei a hora que você chega em casa, você que está nos vendo aí, mas vamos dizer que você chega em casa 8, 9, 10 horas da noite e você chega com aquele apetite de leão, não é? Isso. Como é que funciona o nosso jantar, doutor? É hora de jantar 9, 10 horas da noite? Algumas pessoas têm o hábito de jantar às 9 horas ou às 10 da noite e podem dormir 2 horas após a refeição. Então aí tem uma recomendação. Pode jantar, mas tem que dar um intervalo para ir para a cama. Para fazer a digestão, Isso. para processar os alimentos e absorver corretamente. No mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas. Isso. E os assaltos noturnos à geladeira, doutor? Existem pessoas que têm o hábito de acordar com fome
talvez por uma situação de uma hipoglicemia e precisam se alimentar. Eu entendi. É uma necessidade fisiológica. Fisiológica, quando há uma hipoglicemia. Não há gula nem ansiedade. Existem pessoas ansiosas que têm a necessidade de ingerir alimentos o tempo todo, então assaltam a geladeira por gula, por ansiedade. Doutor, nós estamos recebendo aqui um e-mail que está dizendo assim, olha, eu não assalto a geladeira porque a geladeira é minha. Sim, tá tem todo o direito. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Muito bem. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho para continuar falando sobre a saúde. Agora eu queria fazer um convite para você que está em casa. Chegou a última semana da peça Herdeiros do Novo Mundo, da Companhia Operários do Palco, do nosso querido Marco Nicolato. Olha, eu vou passar para você o telefone do teatro, a Companhia Operários do Palco. Agora nós estamos informatizados aqui no nosso programa. Ótimo. Eu ainda tenho um minuto aqui para falar da Companhia Operários do Palco. Teatro União Cultural, Rua Mário Amaral 209, ao lado, pertinho da estação Brigadeiro do metrô, na Avenida Paulista. Mas liga sábado, 6 horas, domingo, sábado, 6h30, domingo às 6 horas da tarde. Operadora 11, liga para o teatro antes de ir. De repente você chega lá, é a última semana, pode estar lotado. 5641-4491. Repetindo, operadora 11, 5641-4491. Herdeiros do Novo Mundo, no Teatro União Cultural, na Rua Mário Amaral. Nós recomendamos a peça, doutor, porque tem um conteúdo espírita de grande importância. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos com o Dr. Joel Beraldo, a saúde do corpo e a saúde da alma.